Um dos grandes fatores que fazem com que a não binariedade ou a fluidez de gênero seja um tópico tão difícil de ser dialogado é porque a maioria das pessoas tendem a colocar a fluidez de gênero, a transnão-binariedade, na caixinha da transconveniência. Que pessoas que se dizem, que se entendem e que se afirmam enquanto pessoas não binárias são pessoas que se utilizam da pauta trans para se beneficiar de alguma coisa. Uma das coisas mais recorrentes em que me levou a ter um tempo para me abrir com outras pessoas trans binárias é o fato de que toda vez em que eu expressava as minhas vivências, as minhas experiências e me afirmava enquanto uma pessoa não binária e sobre a minha confortabilidade em fluir entre os gêneros, sempre era questionada a questão de: mas e se você se colocar em uma situação de risco? Quando for desconfortável ser uma pessoa trans, será que você vai fluir no gênero? Será que você vai de fato se afirmar enquanto uma pessoa trans? E uma coisa importante de falar é que quando a gente fala sobre transição de gênero, sobre se entender enquanto uma pessoa trans, a gente está falando para além do físico, para além da aparência. A gente fala principalmente sobre a transição do pensamento, a transição comportamental. Uma vez em que você se entende enquanto uma pessoa trans, enquanto uma pessoa não cis, consequentemente, inevitavelmente, a sua linha de pensamento, como você pensa, como você se comporta, os lugares que você habita e transita, os seus círculos de amizade vão ser diferentes. Você vai pensar, agir, se comportar enquanto uma pessoa trans. E, obviamente, como eu sempre falo, sempre vai existir aquelas pessoas que vão utilizar da pauta coletiva, da pauta trans, para se beneficiarem, para se infiltrarem, sem ter a vivência, ou se afirmarem enquanto pessoas trans, partindo de um lugar muito superficial e muito delusional. Fluir no gênero é entender que você está para além dos signos, símbolos e estereótipos entendidos e classificados como sendo masculino ou feminino. A partir do momento em que eu entendi que eu estava muito além disso, que eu não me prendia mais a esse lugar do eu vou ser lida enquanto uma pessoa masculina ou enquanto uma pessoa feminina, isso pra mim mudou e virou paradigmas que, enfim, são indiscutíveis. Porém, quando a gente está se expressando na sociedade de uma forma que é entendida claramente como sendo um corpo trans, a gente sofre represálias mais evidentes do que um corpo lido e entendido enquanto um corpo cis. Mas, em paralelo, mesmo nos momentos em que a gente está se expressando de uma leitura mais entendida enquanto corpo trans, a sociedade, ainda assim, tende a nos invisibilizar e nos colocar como sendo um corpo trans. Várias vezes, é sempre recorrente, nos momentos em que eu estou me expressando de uma forma mais feminina, algumas pessoas tendem a reafirmar uma leitura masculina, querendo invisibilizar a minha transgeneridade ou a minha feminilidade nesse sentido. E em outro ponto, nos momentos em que eu tô fluindo ou me enxergando de uma forma que vai ser lida de uma forma mais masculinizada,